Bom dia, sala do transbordo, graças e paz a todos, amém? Aqui em casa há... não há mais guerra, glória a Deus. É, foi domingo, não, segunda-feira à noite, queridos. Uma seta veio sobre a nossa casa, sobre o nosso relacionamento. E setas, elas não vêm com aquela aparência, olha, isso só vai causar um pouco dano ou isso vai causar um muito dano. Né? A falta de discernimento, queridos, ela alcança cada um, seja dos mais novos ao mais velho, a falta de discernimento alcança cada um. E você é uma próxima vítima, talvez, se você não vigiar. Mas, como eu e você temos algo chamado orgulho, às vezes a gente ah, dá corda, né? A gente alimenta sentimentos e crise, como é terrível, porque depois, no final das contas, quem fica mal é você e a outra pessoa, mas seja repreendido em nome de Jesus toda seta. Glória a Deus, que agora estamos bem, porque senão vocês iam ver eu batendo com a esquerda, batendo com a direita. Se eu tivesse ganhando, vocês não falam nada, mas se eu estiver perdendo, me socorre, por favor, manda a polícia, exército, aeronáutica, porque se é baixinha, ela é braba pra caramba, tá? Esse negócio de bom dia, família! Vocês ficam pensando que ela é mansinha? Nossa, ela tem sangue pernambucano. Isso ferve, gente. Mas o Senhor tem trabalhado tanto. Glória a Deus, glória a Deus. Não julgueis de acordo com a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Quando a gente lê o texto e começa a tentar entender aqui o contexto disso, né? O Senhor Jesus Cristo, ele está defendendo uma causa nobre. Alguém, aqui em João capítulo 7, só está discutindo com os homens que estão enfurecidos com ele porque ele curou um homem no sábado, lá em João capítulo 5. Mas você vê como o problema foi se estendendo, e às vezes também se estende aí na tua casa, tá? O problema às vezes vai se estendendo, ele vai ganhando raízes. E o Senhor Jesus, ele não está nem aí para a opinião das pessoas, se vão concordar, se não vão concordar. Porque às vezes a aparência, né, influencia a mim e a você. Mas o nosso Senhor Jesus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Ele curou aquele homem, fez a obra. Quando nós vamos ler o Evangelho de João, eu gosto dos estudiosos quando vão falar sobre isso, porque ele não vai falando apenas de milagres, mas sim de sinais. Sinais que vão trazendo evidência de que ele é o próprio Deus. Mas aqui quando a gente leu esse texto e pensa nele, às vezes, sozinho, queridos, eu e você, às vezes, nos deparamos com umas aparências e nós fazemos falta de discernimento. Quantas e quantas vezes nós erramos? E erramos feio. Eu quero falar das minhas próprias experiências, porque as experiências elas nos marcam e às vezes também, quando nós compartilhamos, elas vão fazer diferença na vida das pessoas. E tempos atrás tinha ido um homem lá na minha oficina, me chamando na calçada, me chamando, buzinando, me chamando na calçada. Só que dias antes e tantas outras pessoas fizeram o mesmo. Quando você tem tempo, está desocupado, está mais livre, é mais fácil para você atender. Já teve gente até que foi tão abusado que chamou do outro lado da rua. Você tem que atravessar um canteiro para poder atender a pessoa. E quando você vê, na maioria das vezes, são pessoas que têm disponibilidade para sair do carro e até lá o lugar para ser atendido. Mas tem gente, queridos, que gosta de tanta comodidade que ele quer que você vá lá na janela dele para conversar com ele, porque dentro da mente dele é o servo dele. E quando isso vai acontecendo repetidas vezes, sentimentos vão se alojando no nosso coração. Ah, e um dia me para um senhor lá e faz a mesma coisa, bi, 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 e faz assim, ó. Bi, 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 me chama. Ah, eu estava ocupado, atrasado. Quando eu olhei, falei, mais um? Ah, mas não vou mesmo, se ele quiser que ele venha aqui. E fiquei descosta lá, tinha que desmontar o que tinha que desmontar mesmo em cima da bancada, estou descosta lá. Daqui a pouco aquela buzina parou e eu estou lá. E o tempo passou, queridos, eu acabei até esquecendo, porque eu estava tão concentrado no que eu estava fazendo. Daqui a pouco,
uma mão começa a bater nas minhas costas. Quando eu me virei, aquele senhor que estava lá dentro do carro, ele era um cadeirante. E quando eu vi que ele era um cadeirante, queridos, como o coração quebranta. Porque aí eu tive que entender a dificuldade que foi aquele homem sair do carro, abrir a mala, pegar a cadeira de roda dele, montar na calçada para poder chegar lá aonde eu estava. Puxa, então, às vezes a gente tem esse tipo de aparência em função do seu convívio social. Tem pessoas que vão trazer algum sentimento para você, e quando situações diferentes precisam do discernimento, você já está tão carregado com aquele sentimento negativo, você acha que vai estar sempre as mesmas intenções, mas e cuidado com isso, porque as aparências, não julguei segundo a aparência. Cuidado, você que vai criando esse tipo de blindagem, né, sobre o seu entendimento, sobre a forma como você analisa as coisas, porque depois, num momento desse, você é quebrantado. E quando aquele homem falou, puxa, rapaz, eu só queria uma informação, eu quase chorei, embora vocês sabem que eu não choro, né? Eu sou ininchorável. Mas como foi difícil lidar com aquele tipo de sentimento, porque eu pedi tanto perdão a ele, falei assim, senhor, aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, meu filho, eu só estava querendo uma informação. Aí eu dei toda a atenção para ele, já estava quase carregando ele no colo. E depois eu ajudei ele a voltar para o carro, tal, aquela coisa toda, mas entenda o seguinte, em algum momento você vai se deparar com situações assim, e provavelmente por causa das situações anteriores, você vai carregar esse tipo de sentimento e vai reagir. Mas cuidado, queridos, sempre em algum momento você vai ser mudado, você vai precisar ser transformado. E falando em transformação, no domingo agora nós tivemos a oportunidade de falar sobre a transformação, mudança ou transformação. Mas isso aí fica para um outro dia. Mas eu só quero estar trazendo hoje aqui justamente esse tipo de reflexão. É que às vezes nós somos influenciados por pessoas. Mas quanto a essa questão de julgamento, o profeta Isaías já tinha trazido aquilo, já tinha profetizado aquilo que seria o comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo. Isaías, no capítulo 11, verso 2 vai dizer assim: ó, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, aqui nós faltam na maioria das vezes. O Espírito que traz conselho e poder. Querido, quantas vezes algumas pessoas erraram tanto, vacilaram tanto. E em algum momento ela quer se arrepender, mas se você tiver com aquele sentimento carregado diante, lembra? Como é que você vai fazer agora de acordo com a aparência? Porque aquela pessoa errou, 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 errou. E está longe de nós discernir quando o coração daquela pessoa se arrependeu. O que você tem que fazer como servo do Senhor é pedir, Senhor, me dá o conselho certo. Ainda que as minhas emoções aqui colidam contra esse tipo de atitude, me ajuda, Senhor, porque é o Senhor, querido, que vai usar você para alcançar essa pessoa. Então vamos lá. O Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente ao Senhor será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. Isso que é constrangedor, porque o Senhor Jesus Cristo, ele não julga segundo a aparência. Vocês lembram? Quando pessoas levaram alguém para ser condenado diante do Senhor, aquela mulher adúltera, e segundo a aparência ou aquilo que estavam falando, porque o texto vai dizer assim: ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. O Senhor conhecia o contexto da convivência daquela mulher que levaram até ele. Às vezes a gente vai pegando informações de um e de outros, queridos, mas a realidade muitas das vezes está longe do nosso conhecimento, do nosso entendimento. E o que nós precisamos fazer é, Senhor, me ajuda, me dá direcionamento e discernimento para que eu possa ser canal do teu fluir. E assim o Senhor Jesus Cristo, quando tem aquela mulher ali diante dele, ele faz uma pergunta que constrangeu todo mundo. Bom,
Aqui tem alguém que realmente errou, né? Mas já que vocês aí são os excelentes juízes, estão julgando segundo a aparência, aquele que não tiver um erro e pode tacar aí a primeira pedra sem problema nenhum. Você vê que o Senhor Jesus, ele constrangeu todos e foi uma palavra tão poderosa que todos que estavam com as suas pedras na mão e ansiosos para jogar a pedra. Quando a gente traz para o nosso contexto, você também joga uma pedra. Não é que você joga literalmente um objeto pontudo, pesado, de forma rochosa sobre alguém, mas você lança a palavra, você lança a opinião e talvez a sua opinião seja aquela que fira mais, aquela que causa maior impacto, porque, queridos, tem um poder destrutivo nas palavras. Então, cuidado quando alguém levar um caso até você, não tente olhar pelos olhos daquela pessoa que está falando. Não, não se deixe dominar pelo sentimento daquela pessoa, porque quem sabe o outro lado da moeda lá vai te revelar alguma coisa que ficou em oculta. Que a gente possa aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele não se baseia naquilo que ele ouviu dizer. Afinal de contas, né, ele conhece o coração, conhece o passado de cada um, conhece as circunstâncias de cada um, aquilo que você está fazendo, aquilo que aconteceu. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso em tudo. Bom, eu quando estava lendo e meditando, eu escrevi que assim a reta justiça ela vai colidir com os nossos julgamentos. E realmente há esse tipo de colisão, porque a gente observa às vezes algumas situações e querem, naturalmente, vai reagir segundo o teu entendimento. Só que a própria palavra de Deus vai dizer assim, ó, é, que a gente tem que ter cuidado, né, com a nossa sabedoria, com o nosso próprio entendimento. Você tem que se policiar, não seja sábio aos seus próprios olhos. E isso colide realmente com a gente, porque depois você acaba entendendo que você agiu errado naquele momento, você se precipitou, e depois, queridos, o arrependimento ele vem. Só que às vezes ele deixa tanta marca, deixa algumas pessoas tão mal que elas não conseguem nem voltar mais atrás, porque já falou. E agora, como é que você vai poder se retratar? Eu, quando estava escrevendo aqui, estava me lembrando de um dia, num outro lugar onde eu trabalhava, e eu fui retirado desse lugar onde eu estava trabalhando, porque a rua em frente a essa oficina, às terças-feiras, ela tinha feira, então ela só trabalhava de portão fechado. E como isso era, me dava mais segurança, porque eu não tinha, quando eu estava com muitas tarefas para fazendo ali, eu não tinha visitação de clientes, então eu trabalhava muito mais à vontade. Mas um belo dia, portãozinho fechado, entra alguém lá na minha oficina, era o gerente de um mercado que tinha do outro lado da rua lá. Eu trabalhava lá em Santa Cruz e assim tinha um mercado do outro lado lá. Só que a oficina fechada e a feira lotada, então fica mais inacessível de entrar lá. Mas aí entrou o gerente lá me chamando para mim poder ir lá socorrer um carro que não estava funcionando lá no estacionamento. Aí eu fui e falei para ele, rapaz, olha, eu te agradeço, mas na rua, mais ali embaixo tem uma outra oficina. Você pode pedir o dono do carro para dar um pulinho lá e lá eles vão te atender. Eu estou sozinho aqui, rapaz, eu estou com esse serviço aqui atrasado, não posso nem sair daqui. E foi tanta insistência, mas tanta insistência, que aquilo acabou me irritando tanto. Eu fui, mas já não fui já mais com o coração voluntário. Eu já fui revoltado de tanta insistência do gerente lá desse mercado. Cheguei lá no estacionamento, vi lá o carro, atendi a pessoa, desmontei lá o que tinha que desmontar, o carro funcionou, desliga, liga, perfeito. Aí o dono do carro vai e me fala assim, rapaz, só tem um problema. Eu estou duro, cara. Eu posso vir trazer o dinheiro para você um outro dia? Quanto vai ser esse serviço? Quando ele falou aquilo para mim, se eu já estava atrasado. Larguei o que eu estava fazendo para atender uma causa de quem eu não conhecia. Qual é o julgamento nesse momento? Queridos, começou a sair fogo nos meus olhos. Eu olhei bem sério lá para a cara do gerente, que não sabia o que fazer, porque a intenção dele era ajudar aquela família, porque na verdade era um homem, uma mulher e também tinha criança.
Mas eles estavam enguiçados no sol e aquela coisa toda, né? E isso compadeceu ele. Mas quando ele foi falar comigo, teve aquela resistência, tudo bem. Depois disso tudo, eu fui até lá no estacionamento. E depois que eu sabia que não ia receber, voltei lá para a oficina. Naquela época, não ia à igreja, não, eu estava afastado do Senhor. Mas naquele dia, eu falei umas palavras, e foi línguas estranhas, mas línguas estranhas de forma tão pejorativa. Teve palavrão que eu nem sabia que existia. E se tivesse a oportunidade de autenticar algum ali, eu ia fazer isso, porque eu saí tão revoltado, mas tão, pensa alguém muito revoltado. Eu estava com sangue triplamente pernambucano naquele momento, mas estava tão revoltado e fui lá para a oficina. Quando eu cheguei lá, eu ainda estava tremendo de raiva, e eu comecei a sintonizar uma rádio lá para ver se eu ouvia alguma música, pagode, funk, alguma coisa que pudesse me acalmar. Nisso que eu estou tentando sintonizar para lá, para cá, para lá e para cá, daqui a pouco eu ouço uma voz conhecida. Como eu escutava muito o Lamento de Israel, eu sabia, opa, essa voz aqui parece do Sérgio Lopes. Aí eu fui sintonizando melhor e assim foi cantando. Daqui a pouco eu falei, "Ih, é o Sérgio Lopes mesmo", mas só que era uma música que eu nunca tinha ouvido. E aquela música, queridos, mexeu tanto, mas tanto, por isso que o Senhor ele nos quebranta mesmo, ele nos quebra de uma forma tão poderosa. E o louvor que o Sérgio Lopes estava cantando naquele dia que depois que eu fui descobrir, comprei até o CD por causa dessa música. A música é Quando Eu Chorar. E essa música você depois pesquisa aí, depois você ouve, que ela vai também falar o teu coração, porque naquele dia, querido, ela não só falou o meu coração, ela destruiu todo aquele tipo de sentimento. E eu, depois que eu fui entender, né? O Senhor, quando ele não quer tratar, queridos, ele te pega às vezes no momento de maior ira que você tem. Você pode estar o mais revoltado, o mais chateado possível, mas se o Espírito Santo, queridos, quiser te remodelar, quiser te quebrar e te fazer de novo, ele não escolhe dia, hora e o momento que você vai ficar calminho, não, tá? Ele te pega no meio do furacão. Porque se o Senhor estava dentro de um barco e os discípulos lá, todo mundo apavorado com mar e vento, e ele deu apenas uma palavra e todo mundo se aquietou, ele também aquieta os teus sentimentos. Ele é muito mais poderoso do que você imagina. Você pode estar revoltado da forma como quiser, e ele assim ele faz. E esse louvor falou tanto comigo e tinha uma parte que dizia assim, ó, que no mundo só se vive uma vez. E quando nós aprendemos a amar, né, você vai ajudar alguém. O louvor dizia assim: e aquela pessoa que você hoje levantou vai aprender a amar. E um dia pode levantar alguém que até mesmo pode ser você. Eu nunca mais tive contato com aquela pessoa. Mas, de alguma forma, a ação, queridos, ela gera reações. Às vezes não vai acontecer no momento, não vai acontecer no dia seguinte. Mas quando você estende a sua mão para ajudar alguém, essa ação ela vai ficar ali na memória daquela pessoa. Se vai dar resultado amanhã, depois, dia seguinte, a gente não sabe. O nosso importante papel é fazer a vontade do nosso Senhor. A gente, às vezes, questões de aparência, elas são realmente muito complicadas. E o que a gente carece em todo tempo é discernir. O apóstolo Paulo, ele também discerniu diante de uma aparência muito bacana, dentro de um contexto de elogio. Paulo, ele repreende uma menina, lembra lá em Atos, no capítulo 16? E como é difícil, às vezes, nós discernirmos no momento de uma aparência muito bacana que vai te trazendo elogiar teu coração, teu ego, né? Fica tão sensível. Mas o apóstolo Paulo aqui, quando ele tem uma menina falando, esses são os homens de Deus, eles são homens de Deus, ele se vira e, por discernimento ele repreende aquele espírito mal, aquela menina liberta daquilo ali, gera consequências terríveis. Lembra que depois ele vai ser preso, mas o Senhor em tudo está agindo, né? Ele foi ser preso, mas antes de ser preso ele é açoitado e está lá no meio de uma prisão, de madrugada, com frio e fome e sede, com certeza, e ferido.
Porque se fosse somente essas questões da necessidade, né, fisiológica, fome, sede e frio, era uma coisa mais ferido. E ainda assim ele começa a louvar ao Senhor. Quantos de nós, às vezes, está nesse mesmo tipo de sentimento aí, nesse mesmo tipo de ambiente ferido? Ferido. Ferido por palavras, ferido por ações, ferido por traições, ferido, e você está louvando ao Senhor nesse momento, na, na maior intensidade de dor da tua alma. Queridos, entenda o seguinte: vai haver reações no mundo espiritual. Como vai acontecer, realmente não me pergunte, mas nunca deixe as aparências à sua volta te seduzirem. Lute contra ela, louve ao Senhor de todo o teu coração. E assim Paulo fez, as cadeias se romperam. Quando você faz isso, queridos, a cadeias de pessoas que você não tem, às vezes não tem nem tanta proximidade, mas a cadeia daquela pessoa se rompe. Algumas, às vezes, até a sua volta vão se romper por causa da sua adoração que move o mundo espiritual. E Paulo ali, ele tem a oportunidade de não somente alcançar a vida daquele carcereiro, mas de toda a família do carcereiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que as aparências, às vezes, elas vão nos seduzir, talvez vão até nos tirar do meio do caminho. Quando a gente fala do meio do caminho, eu também me lembro do Senhor Jesus Cristo nos trazendo um ensinamento gigantesco. Tinha alguém, sim, agora, num caminho, que tinha sido assaltado e espancado. Se lembra? O bom samaritano, o Senhor Jesus Cristo, vai falar sobre esse homem. Mas aí ele vai falar ainda sobre dois cidadãos. Um sacerdote e um outro levita. Vê ele, as aparências, vê ele lá ferido e passam de lá. Mas aí vem alguém que não tem nenhuma posição dentro de um contexto religioso, né? E alcança aquele homem, e ali ele começa a ajudar, primeiro com os primeiros socorros: faixa, azeite e vinho. Eu quero dizer para você nessa manhã, da mesma forma que o Espírito falou comigo ontem, situações e circunstâncias às vezes vão fazer com que a sua faixa, o seu vinho e o seu azeite, ou seja, a forma como você vai usar a alegria e a unção que o Senhor repousou sobre você para que você alcance vidas. Se você se prender às aparências, querido, você não vai poder ajudar da forma como queria, porque o sentimento ele vai causar algum ressentimento aqui dentro de você, vai te causar um bloqueio na hora de você ajudar, quem sabe, às vezes até alguém não é igual lá o contexto, porque aquele samaritano ele não conhecia quem estava ferido, mas você às vezes sabe quem está ferido no meio do caminho por situações diversas. O mais importante é o mais importante é o seguinte: é você usar daquilo que o Senhor te deu de capacidade para poder socorrer. Peça ao Senhor para que todo tipo de sentimentos ruins que causaram por aparências, de tudo aquilo que aconteceu lá atrás, seja jogado por terra e faça daquela oportunidade algo grandioso que pode mudar o cenário daquela pessoa no futuro. Porque, da mesma forma que aquele louvor, quando eu chorar, ele diz que as mãos que você ajudou a levantar, um dia, sabe-se lá quando, vai aprender a amar, como eu também não sei, e ajudar alguém que, quem sabe, pode ser você. O mundo dá muita volta. Hoje você, às vezes, está muito bem. Daqui a um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, eu não sei, mas as situações mudam. Então, semeie o que tem que ser semeado, queridos, para que um dia, se você precisar ter do que colher, não fique na memória das pessoas a sua omissão, porque as aparências elas podem te enganar. Então, não julgueis pela aparência. Peça ao Senhor entendimento e discernimento, porque é Ele que vai te socorrer naqueles dias mais difíceis. Provérbios, no capítulo 27, verso 21, ele fala ainda, né, sobre questão de elogios. Sejam o crisol, vou até ler lá, que fica mais fácil, porque tem alguns mecanismos de purificação.
E quando esses mecanismos de purificação são utilizados, eles têm a finalidade de purificar certos minerais, né? O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o ser humano são os elogios que recebe. Às vezes você pode estar baseado em aparências somente por causa de elogios positivos, mas se também tiver um tipo de crítica, muito cuidado com isso, porque isso pode mudar as perspectivas suas em relação ao futuro de alguém, até o teu próprio futuro. Então, muito cuidado com isso para que você não venha a ser manipulado por isso. E para mim, estar encerrando aqui, eu aprendi muito com um homem, do qual ele me ensinou a trabalhar com caixa de marcha. E Provérbios, no capítulo 19, verso 11, diz assim: ó, sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Guarda este versículo. Provérbios, capítulo 19, verso 11. Todas as vezes quando você for ferido e as aparências quiserem te seduzir, lembre desse texto aqui, porque a sua grandeza justamente vai ser naquilo que a sociedade ela prega contra, né? Se alguém te feriu, fira também. Faça, crie mecanismo para que a dor do outro seja muito maior do que aquela que você sofreu, mas a palavra ela vem para justamente nos mudar, literalmente nos transformar. Então, entenda o seguinte: a sua grandeza vai ser em ser generoso e perdoador com quem o ofende, queridos. As aparências elas não vão poder te seduzir e fazer com que você fique no mesmo estado. Nosso Senhor Jesus Cristo ele veio para nos trazer a palavra que muda, que muda o ambiente, que muda os nossos pensamentos, que muda as nossas atitudes. Se apegue à palavra, não às aparências, porque elas vão tentar deixar você muito mal. Amém? Eu tenho que sair correndo porque eu estou hoje atrasado e a oficina hoje está cheia, mas que essa palavra possa ter alcançado corações e que o Senhor ele nos dê força, fé e coragem para que nós possamos seguir em frente. Amém? Eu vou orar, vou chamar a minha amada. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã, Pai, pela vida de cada um dos teus servos e servas, Senhor, que aqui se encontra. Pai, que a tua palavra, Senhor, venha nos quebrantar, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha a nos suprir de ataduras, do vinho, Senhor, e do azeite, Pai, para que nós possamos, ó Deus, socorrer aqueles pelo caminho, Senhor. Que as aparências, Senhor, sejam discernidas segundo o teu espírito. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, Pai. Sustenta-nos, ó Deus, em todo tempo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas e que te possamos, Senhor, te servir com excelência. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Senhor, oro muito grato no nome de Jesus. Amém e amém. Beijo, uma excelente quarta-feira para cada um de vocês, em nome de Jesus. Beijo, família. Até amanhã. Amanhã é quinta geração. Aguardo você aqui. E está sendo gravado, você pode compartilhar com seu irmão. Beijo, obrigada, Lila.